Eu orei, eu jejuei e pedi para o Senhor: Senhor, me dá uma palavra sobre os caminhos. Aí o Senhor falou assim: eu não vou te dar essa palavra, eu tenho uma palavra especial para a minha igreja. Você acredita nisso? Porque olha, eu orei e jejuei, e algo aconteceu muito de interessante. Então, ó, vamos começar aqui lendo Mateus capítulo 13. Nós vamos ler o verso 10 e depois o verso 11. Abre aí comigo. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 13. Algo que chamou muito a minha atenção. Nós somos poucos hoje, irmão, mas presta atenção, porque Deus falou que a mensagem era para alguém nessa noite. Então, vamos meditar nessa mensagem. Verso 10 diz assim, pode colocar. E, acercando-se dele os discípulos, disseram: por que falas por parábolas? Olha o verso 11, que incrível. E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Amém? Não fecha a Bíblia, segura a Bíblia aí, porque nós vamos dar uma meditada aí. Ó, irmão, olha que interessante. Os discípulos chamam Jesus e falam assim: Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que o Senhor só fala por parábolas? Por que o Senhor está levando a palavra por parábolas? Aí o verso 11 fica algo meio pegajoso. Jesus diz assim, ó: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não. Então você pode pensar assim: rapaz, Jesus falou assim, olha, para nós ele vai falar tranquilamente, mas para o povo ele fala em parábolas, para que eles não conheçam. Mas Jesus vai responder essa pergunta no verso 15. Olha o verso 15 aí comigo, com você. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Eita glória! Irmão, olha que coisa linda. Os discípulos ficaram curiosos. O Senhor está falando por parábolas. Aí no verso de número 11, Jesus fala: eu falo por parábolas para que eles não entendam. Mas no verso 15 ele fala: por que eu estou fazendo isso? Não é porque eu quero, é porque eles estão ouvindo, mas não querem ouvir. Eles estão vendo, mas não querem ver. Eu quero curar, eu quero abençoar, mas eles não querem. Então não tem como eu ensinar de uma outra forma. E esse texto, irmão, foi falado antes da palavra do semeador. Olha que interessante. Então nós vamos ler a palavra do semeador. Amém? Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. Irmão, vocês estão comigo aqui ou não? Amém. Deu para entender o início aí? Amém. Então vamos repetir. Olha, Senhor, por que o Senhor pega por parábolas? Aí Jesus: para vocês eu falo abertamente, mas para eles estou pregando por parábolas, porque eles vão olhar e não vão entender. Aí os discípulos: puxa vida, Senhor. Aí Jesus explica: por que eu prego por parábolas? Porque o coração deles não estão entendidos. Eles não querem ouvir o que eu estou pregando. Eles não querem se converter, e eles não querem que eu os cure. Aí então, foi antes da palavra do semeador. Aí nós precisamos ler o semeador. Diz assim, capítulo 13, verso 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto do mar, e ajuntou-se uma multidão a ele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E ele lhe falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu,
porque não tinha profundidade. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. E ele termina dizendo no verso 9: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eita glória! Irmãos, Jesus, ele gostava de pregar com parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola, ela era uma história fictícia, anote isso. Era uma história fictícia que transpunha uma verdade da vida cotidiana. Deu para entender isso? Então assim, eu vou contar uma história para que você entenda algo espiritual. Era isso que Jesus fazia. Então Jesus, ele, toda hora, em vários momentos, para que o povo entendesse o que ele queria ensinar espiritualmente, ele contava uma parábola. E o capítulo 13 está cheio de parábolas. Só que é muito interessante que a parábola do semeador é a única parábola que se encontra pelo menos em 3 evangelhos. Então, para a gente poder entender a parábola do semeador, nós precisamos ler os 3 evangelhos que ela se encontra, né? Eu já expliquei para vocês aqui que por que são 4 evangelhos? Porque nós ouvimos a mesma história, mas cada um narra de uma forma diferente e para povos diferentes. Então eu junto todo o conhecimento de uma única história que fala em outros livros, e eu tenho um entendimento geral do ensinamento que Jesus tinha para nós. Então, a história que nós lemos hoje aqui é uma história muito simples. Eis que um semeador saiu a semear, jogou a semente, e a semente caiu em solos diferentes. Eu estou correndo porque o tempo é curto, tá? E a explicação também é a única parábola que Jesus se dedica a explicar. E a explicação também é muito simples. Ele fala, olha, a semente é a palavra de Deus, e essa palavra vai cair em solos diferentes, e os solos aqui é o coração do ouvinte. Está entendendo já alguma coisa? Então, veja bem, hoje Jesus veio neste culto de talentos, mostrar os nossos talentos, mostrar para nós, mas no final de tudo, Ele quer nos dar uma lição espiritual hoje. Ele quer tirar algo deste culto para que nós possamos levar para casa. Não apenas a alegria, que nós todos não adoramos esses cultos assim, né? Eu amo, a alegria é comigo mesmo. Mas aquele desejo de entender o que o Senhor quer me mostrar é maior ainda. Aquele desejo de hoje aprender e sair daqui pensando, olha, como eu estou na presença do Senhor, como é o solo do meu coração no culto de hoje, como eu vou me dedicar. É isso que me chama a atenção, e é isso que eu quero compartilhar com cada um de vocês. E aqui a gente aprende alguma coisa muito interessante, que Jesus começa a falar assim, ó: eis que um semeador. Irmão, preste atenção, semeador. Jesus fala quem é o semeador? Não. Jesus, ele dá ênfase ao semeador? Não. Ele apenas diz: eis que o semeador saiu a semear. Ei, meu irmão, presta atenção em mim agora. Eu e você somos esse semeador. Nós temos a missão de sair e semear a palavra de Deus. Veja bem que a Solange veio aqui e falou: olha, eu gosto de fazer isso. Por quê? Porque é bom receber depois uma mensagem falando: olha, aquela palavra, aquela semente que você plantou está fazendo efeito agora. Agora, veja bem, o importante é levar a semente e não quem semeia. O semeador não tem importância, meu irmão. O importante da parábola é a semente. Hoje nós estamos vivendo momentos diferentes, Elias. O semeador virou mais influenciador do que a semente. Você está entendendo? Hoje se fazem banners bonitos e colocam uma foto de um pregador desse tamanho, e o texto bíblico
que você tem que dar o zoom para entender o que vai ser pregado naquela noite. É por isso que Paulo vai estar numa cidade pregando a palavra e fala: olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo fala: não, eu prego, Apolo prega, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu prego a palavra de Deus. Eu sou apenas um vaso escolhido por Ele. Está entendendo? Então, irmãos, a gente precisa começar a entender que essa semente, a palavra de Deus, precisa ser levada, mas que o nosso ego continue lá embaixo, porque nós não somos nada. Entende isso? A palavra, a semente é o importante, é levar. Olha, eu tenho essa palavra, irmão, todo mundo aqui louvou, todo mundo aqui adorou, mas a Bíblia diz assim, a fé vem pelo louvor ao Senhor. É isso? A fé vem porque você vai para os cultos toda vez. É isso? A fé vem pelo ouvir a palavra. Não adianta, irmão. É no momento do choro que vem uma palavra e te anima. É no momento da tristeza que Deus manda uma palavra de exortação e muda o cenário da sua vida. É no momento da maior alegria da sua vida que Deus vai e dá um beliscão para você entender que tudo que você tem foi Ele que te deu. É a palavra, irmão. E nada é preparado assim, sabe? Às vezes as pessoas acham assim: vai pregar, está falando isso porque eu estou. Não, a gente prepara uma palavra direcionado por Deus para trazer uma alegria ao nosso coração. Então, irmão, como é a semente? É nós lançarmos a palavra. E como vai ser aquilo que vai brotar? Depende do coração, do solo que vai receber. Entendeu isso, Michel? Eu lanço a palavra, estou pregando aqui. Muitos sairão transformados. Muitos vão sair daqui. Poxa, então o crescimento do cristão é a combinação da palavra e do coração. Este é o crescimento do verdadeiro crente. É ouvir essa palavra, a semente foi lançada e eu recebo no meu coração. Aleluia! E a gente vê, irmão, que muitas coisas se fala do semeador e a semente já não está sendo tão trabalhada como era nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, e olha, eu vou dizer uma coisa para você. E olha que a semente, principalmente naquelas igrejas fiéis, tem sido pregada. Uma vez eu contei aqui uma história. Eu falei assim que toda vez a gente vem no culto e quem prega se esforça para levar uma palavra, né? Só que a gente vê resultados diferentes. Por exemplo, olha, que culto abençoado. Isso aqui é uma coisa, eu vejo no WhatsApp. Eu coloco lá no nosso grupo e aí um irmão responde: mas que culto abençoado. Aí o outro responde: que culto abençoado. E para ali. Eu fico só prestando atenção, né? Por quê? Porque um solo recebeu como os outros não receberam a semente. Porque, meu irmão, quando Deus fala com você, quando você entende a semente que foi lançada ao teu coração, e o teu coração está adubado para receber, quando você sai daqui já começa a florir, irmão. Já começa a germinar. Então, tudo que for falado, você vai falar glória a Deus. Tudo que for falado, você fala: irmão, foi uma bênção. Tudo que vai falar, assim, irmão, foi transformado. Você tem prazer de falar daquela palavra. Então, irmão, este é o solo. Agora, sabe o que eu fico impressionado? É que a mesma semente, eis que o semeador saiu a semear, e ele vai falar de 4 solos. A mesma palavra pregada, mas atingiu 4 corações diferentes. Então, para mim, o culto foi uma bênção. Estou saindo daqui nesta quarta-feira, irmão, meu mês de novembro vai começar a milhão. Ainda vamos ter o culto sexta, né? Que é o último culto do mês. Mas o meu mês vai começar por quê? Porque eu entendi o solo que o meu coração é.
daqui do mesmo jeito. E ele vai falar: olha, alguma palavra caiu em solos em beira de estrada. Eita, irmão. Enquanto os irmãos estavam cantando, louvando, como é que você está? Coração duro, entristecido, o coração pesado. Não deixa, irmão, veja que o texto fala: olha, é duro, ou seja, é impermeável. A semente é lançada, mas ele não consegue absorver. É um coração que não deixa ser frutificado. Só que lembra lá o que Jesus explicou? Este coração ouve com os ouvidos, mas não escuta. Vê com os olhos, mas não enxerga. Não deixa que eu os transforme. E aí vem a palavra principal: e eu os cure. Por quê? Irmão, só tem um remédio para os nossos corações, os 4 tipos de solo: quebrar aqui e deixar Deus penetrar e curar. Aleluia. Eu posso me esforçar nesta noite, eu posso passar no horário, pregar até meia-noite só sobre os solos, só sobre os 4 corações, e muitos sairão da mesma forma que entraram. Então, nesta noite, Deus está falando: ó, permita que eu entre e quebre, deixe a semente florescer. Amoleça esse coração. Irmão, lembra aqui comigo de Faraó, irmão? Era para ter acontecido tudo aquilo? Não era. Mas Jesus vai falar para Moisés: pode ir, porque eu vou endurecer. Já expliquei isso para vocês, né? Eu vou endurecer o coração dele. Irmão, não, Deus não endureceu, né? Vamos pegar esse negócio aqui de novo. É aquela velha história, né? Tem pessoas que eu estou pregando e a verdade vai te confrontar, que você vai endurecer o seu coração. É isso que a palavra faz. Outros é diferente, é um solo mais tranquilo. Quando a palavra vem, ele se derrete. Vou dar um exemplo fácil para vocês entenderem isso. Quer ver? Ó? Se eu pegar aqui, ó, um pouquinho de terra e jogar água, o que vai acontecer com essa água? Vai amolecer. Um sol de 60 graus, joguei água aqui, o que vai acontecer? Ela vai amolecer. Mas daqui a pouco ela vai fazer o quê? Endurecer. Um sol de 60 graus, ela vai endurecer. O sol. Se eu pegar uma manteiga durinha, tirei da geladeira e deixar no sol de 60 graus, o que ela vai fazer? Vai derreter. O problema está no sol? É no elemento. Pegou aí? É na pessoa. Quanto mais eu prego e a palavra te confronta, mais, se você não deixar o solo ser quebrado, mais com raiva você fica. Você acha que eu estou te afrontando, você acha que eu estou te machucando, mas quando o sol deixa quebrar, o sol da justiça bate e você se derrete na presença do Senhor. Por quê? Porque você entende que você precisa ter um coração para receber a semente e começar a brotar para uma nova vida. Você entende isso? Então, irmão, olha lá, solos do Pedro que está impenetrável, não deixa nada entrar. O Evangelho nunca vai conseguir penetrar neste coração. E o mais incrível, ele gosta de estar no culto, irmão. Ele gosta de cultuar, ele gosta até de cantar. Mas quando a palavra, a semente jogada, o coração está endurecido. E ele fala o quê? Do solo pedregoso. O que é isso, irmão? A semente foi jogada, mas ele disse que ela não conseguiu ter raiz. Irmão, está falando de nós aqui, está entendendo? Crente que não consegue se enraizar, irmão. Não pega os alicerces, junta ali, porque quando vem vendaval, quando a luta vier, a raiz não deixa você cair. Você está entendendo? Vai balançar, vai para lá e para cá, mas a raiz não vai se mexer em nome de Jesus. E ele diz: mas irmão, olha, essas pessoas, irmão, funcionam assim, né? Quando está tudo bem, ela está legal, mas no primeiro vendaval ela, ó, zarpa.
porque não tem raiz. Primeiro conflito na igreja, já vou arrumar outra. Primeiro conflito, estou zarpando, estou indo para outro lugar, aqui não dá mais, porque está faltando raiz, E ele diz aqui, que tem algumas que a palavra vem, mas ela cresce junto com as ervas daninhas. Irmão, isso aqui é um perigo. Aqui está um perigo, irmão. Erva daninha. Já sentou do lado de uma erva daninha? Eu já sentei na igreja, sentadinho lá, desculpa aí você aqui, sentadinho, a palavra comendo solta, Deus bradando, e o capeta do meu lado. Irmão, em nome de Jesus, cala sua boca, irmão. Eu preciso ouvir essa palavra é para mim, mas a erva daninha não quer, ela não deixa. O que a erva daninha faz? Já viu a erva daninha crescer junto com uma raiz boa? Ela suga o nutriente Solange da erva boa. Você está entendendo? A erva boa quer crescer, a daninha não deixa. Pastor, você viu, pastor faz isso, E a outra está aqui glorificando. Nossa, a irmã está sentindo a presença de Deus custando. A erva daninha está ali, arrancando o nutriente, arrancando a presença, arrancando de Deus. Irmão, e você quer ver? Sai com a erva daninha para você ver. Você vai passear, só fala da igreja. Irmão, você não foi passear? Para de falar da igreja, é erva daninha. Irmão, estava na praia, está falando de mim. Está falando de mim. Isso é verdade. Vai dormir, vai no trabalho, chega lá com ímpio. Estou chateado hoje. Estava na igreja, mas o pastor deu uma dura lá, me machucou. Irmão, você está trabalhando. Prega a palavra para o ímpio, não fala mal. Você está entendendo? E quantos de nós perdemos a oportunidade porque damos ouvido à erva daninha? A semente lançou, você está cheio do Espírito Santo, Deus quer te usar, Deus quer usar você para salvar vidas. A erva daninha vem e fala, mas você tem que estudar mais, você não sabe de nada. Pastor, não gosta quando você prega não, sabia? Não canta não. Igual hoje vocês vieram aqui, né? Poxa vida, cada um que veio falar, Ana quase não fala, mas quando fala bastante. E hoje veio aqui, mas a erva daninha, se deixar, vai sentar do teu lado. Você vai lá para quê, besta? Para que você vai levar com as irmãs? Você é besta? Não deixa você de besta. É verdade. Quem não comeu isso? Duvido. Então, o Senhor está falando hoje aqui, ei, deixa a semente cair num solo diferente. Aquele que produz 100, aquele que produz 30, aquele que vai levar a palavra de Deus a mais corações. A pergunta que eu vou terminar, não passa lá, você sabe disso, né? A pergunta que eu quero terminar aqui é: qual tipo de solo é o seu coração? Qual tipo de solo? Então assim, eu posso deixar para você escrever aí no seu caderninho, qual o coração, qual solo você é. Está na tua mão agora, irmão. A semente foi lançada, entendeu? A semente, a palavra foi lançada. E aí você escreve agora que solo você é. Eu não preciso perguntar, você tem que fazer uma automeditação de você agora. Que solo meu coração é? Quando passa alguma tempestade, é o primeiro a se revelar? Está andando com erva daninha? Está deixando que a palavra venha, mas o coração não é tão endurecido que não consegue te transformar? Ou é um coração aberto para ouvir a palavra de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, me muda, Senhor? Irmão, de verdade, muitos de nós precisamos falar para Deus: Senhor, me muda. Não é o pastor, não é a igreja, me muda. Quebra o solo do meu coração. Deixe, Senhor, essas palavras que são ministradas, que eu possa ser transformada, que eu possa ser um semeador, né?
sonhador, mas vai levar sempre a palavra de Deus aos corações. É essa a mensagem que Deus tem para nós esta noite. Eu corri o máximo, cheguei aqui em 21:31, deu certinho, tá bom demais. A palavra já foi lançada, a semente já foi lançada. Agora você escreve como será o destino e o resto da sua história. Amém? Fique de pé.